Oi, gente, trouxe uma questão então de polinômio característico. Determine um polinômio característico na forma fatorada do vetor matriz A, 3, 1, menos 1, 0, 1, 2, 1, 4, 0. Bom, como pede na forma fatorada, a multiplicação, né, envolvendo as raízes, o cálculo das raízes, tá? Mas vamos lá, então. Primeiro, qual é a definição de polinômio característico, né? Então, o polinômio de lambda, que a gente sempre troca, então, é polinômio do alto valor, né? Vai ser igual ao determinante dessa matriz A menos lambda vezes a identidade da matriz, claro, de ordem 3, porque aqui nós teremos 3 linhas por 3 colunas, tá bom? Então, só para clarear aqui, lambda vezes identidade é o lambda vezes a matriz identidade de ordem 3, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá bom? Que é a diagonal principal formada pelo valor 1 e os demais lugares da matriz 0, tá? No momento que eu multiplico lambda, ele vai ficar na diagonal principal lambda, lambda, lambda. Então, lambda identidade fica lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Então, eu vou fazer A menos lambda identidade. Então, aqui vai vir menos lambda, aqui menos lambda e aqui menos lambda, tá? Então, na diagonal principal, todinha menos lambda. Bom, agora, então, vamos começar. Então, meu polinômio, né, em função desse alto valor lambda, é determinante dessa nova matriz que a gente vai escrever. 3 menos lambda, aí os outros elementos iguais. 1 menos 1. 0, 1 menos lambda, 2, 1, 4. E aqui é 0 menos lambda, então simplesmente menos lambda, né, gente? Pronto, então é o determinante dessa matriz aí. Para calcular determinante, pode usar a regra de Sarri ou a regra de Laplace, como vocês preferirem, tá? Eu vou tentar ensinar um Sarri mais prático aqui. Então, é a diagonal principal, todas elas, menos o produto das diagonais, né, secundárias. Então, primeiro diagonal principal, depois subtração diagonal secundária. Bom, então vamos lá. Eu tenho esses 3 elementos em multiplicação, então eu vou montar essa multiplicação. 3 menos lambda vezes 1 menos lambda vezes menos lambda, tá? Agora eu vou continuar, ó, eu preciso de outras diagonais. Então, eu tenho uma diagonal formando aqui, ó. 1 vezes 2, e eu vou pegar o elemento oposto a eles, tá? Que é esse 1, tipo formando um triângulo. Então, 1 vezes 2 vezes 1 fica 2, tá? E assim eu vou fazer com todos. Então, eu vou usar todos os extremos dessa matriz, tá? Para fazer a diagonal principal, eu tenho metade dela aqui, 0, 4, falta um pedaço, 0, 4, mesmo jeito, oposto, menos 1, certo? Bem facinho, né? Como é 0 vezes 4 vezes menos 1, gente, é 0. Então, quiser colocar, coloca, não quiser, também não precisa, tá? Soma por 0 não vai fazer diferença. Vamos lá, determinante. Todas as diagonais principais, então, menos agora produto da diagonal secundária. Então, eu tenho diagonal secundária, eu vou marcar de roxo, menos 1 vezes 1 menos lambda vezes 1. Então, menos 1 vezes 1 é menos 1, menos 1 vezes 1 menos lambda, tá? Aí, nós vamos à outra diagonal, ó. Ó como fica interessante, ó. É 1 vezes 0, agora eu vou usar outro extremo também mais distante. Mesma lógica. 1 vezes 0 vezes menos lambda. 0 vezes menos lambda, aqui fica 0. Só vou indicar. Última diagonal. Tá vendo ali? 2 vezes 4, mais distante, o último extremo que não usou, 3 menos lambda. 2 vezes 4 são 8, que vai ficar multiplicando 3 menos lambda. Tá bom, gente? Então, é um jeitinho mais fácil de fazer. Ou faz a reprodução das duas primeiras colunas e realiza daquela forma, tá? Habitual. Bom, aqui como são 3 termos, eu vou juntar os dois últimos e depois eu multiplico o primeiro por esse resultado. 1 vezes menos lambda fica menos lambda, e lambda vezes lambda, lambda ao quadrado, menos vezes menos mais, certo? E agora eu só vou multiplicar o 3 menos o lambda por eles. Aí eu faço distributiva ali, tá? Vamos lá.
O polinômio, então, vai ser representado por 3 menos lambda menos 3 lambda, 3 vezes lambda ao quadrado, mais 3 lambda ao quadrado. Vamos multiplicar. Menos lambda vezes menos lambda, mais lambda ao quadrado. Menos lambda vezes mais lambda ao quadrado, opa, fica menos lambda ao cubo. Perdoem aqui. Pronto. 2 mais 0, daí fica 2. Ali deixa o negativo indicado ainda, vai fazer as multiplicações. Menos 1 vezes 1 fica menos 1. Menos 1 vezes menos lambda, então mais lambda, né? Aqui é 0, 8 vezes o 3 e 8 vezes menos lambda. Então, fica 24 menos 8 lambda, certo? Agora sim, nós vamos, então, usar esse negativo para mudar o sinal de todos eles ali dentro. Então, um polinômio, menos 3 lambda, tá? Aqui eu vou já somar os dois, né? Fica 4 lambda ao quadrado, menos o lambda ao cubo. E aí, vou trocar mais 2 e vou trocando o sinal dos outros. Menos vezes menos 1, então, mais 1, menos lambda, menos 24 e mais 8 vezes lambda. Então, o nosso polinômio agora, a gente já vai escrevendo na ordem correta, tá? Então, quem tem maior potência primeiro. Então, menos lambda ao cubo primeiro. Agora, vem lambda ao quadrado. 4 lambda ao quadrado. Agora, lambda. Então, eu tenho que fazer a adição dos termos que tem lambda. 8 lambda, menos 1 lambda e menos 3 lambda. 8 menos 4, 4 lambda positivo. Números, menos 24 com mais 3, né? Então, menos 21. Bom, esse é o polinômio característico, tá? Mas tá pedindo para nós o polinômio característico na forma fatorada lá, ó, no exercício, tá? Então, aqui, ó, forma fatorada. Então, envolve o cálculo das raízes, pra gente ter aquela multiplicação. Então, quem vão ser as raízes desse polinômio, tá? Como ele é um polinômio de grau 3, nós vamos buscar as raízes através dos divisores do termo independente. Quem são os divisores de menos 21? Temos o mais ou menos 1, o mais ou menos 7 e o mais ou menos o próprio 21, tá? E aqui, então, a gente pode fazer por tentativa e erro e tentar achar uma raiz, tá? A primeira que se vai tentar sempre é 1. Então, fica menos 1, né? Mais 4, mais 4. Então, são 8 menos 1 são 7, mas menos 21 não vai dar 0. Então, 1 não é raiz. E aí, você pode ir tentando outros, tá? Vamos tentar o 3, então, que pode ser, né? Por que eu não marquei o 3? Eu esqueci do 3 lá, gente. Aqui o 3, como é 21, eu tô associando bem rapidinho na minha cabeça, mas não escrevi. Mais ou menos 3 também, porque é 3 vezes 7, 21, tá? Então, a gente tem todos esses como candidatos a raízes. Vou tentar o 3 positivo, que é o menor depois do 1. 1 a gente já tentou, né? Então, tentando P de 3, eu tenho o menos 3 ao cubo, mais 4 vezes 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3, menos 21. Será que vai dar 0? Vamos continuar. Menos daí 27, porque é 3 ao cubo. Aqui dá 9 vezes o 4, 36, mais 12, menos 21. Aqui dá 48, aqui menos 48. Ah, beleza. Então, esse aqui fechou 0. Se fechou 0, o que a gente pode afirmar, então? Que 3 é raiz. Bom, se o 3 é raiz, a gente já tem uma coisa bem fácil de saber. Que a decomposição, a fatoração, começa com o termo lambda menos 3, tá? Isso a gente já sabe. Então, eu posso pegar esse polinômio e dividir por lambda menos 3. Ou ainda fazer o Ruffini, que é mais fácil, tá? O que é o Ruffini? Vamos lá. Pego os coeficientes do polinômio e organizo. Vamos lá. Menos 1, 4, 4,
e o termo independente, que é menos 21. E a minha raiz, que é o 3, tá? É assim que a gente faz ruffine. O primeiro a gente copia, menos 1. Eu multiplico 3 vezes menos 1, fica menos 3, e somo 4. Então, aqui o resultado, menos 3 mais 4, 1. Mesma forma agora, 1 vezes 3, 3, mais 4, 7. 7 vezes 3, 21, com menos 21, 0, tá? Então, certificou que ele realmente é raiz. Então, o novo polinômio meu aqui, agora reduzido, então, com uma potência a menos, ele fica menos o lambda ao quadrado, mais lambda, mais 7, igual a 0. Então, esse é o polinômio também, agora que eu vou buscar as raízes dele, para poder escrever os três. Faço lambda menos 3, tem que fazer as duas raízes, que é uma ao quadrado, né? As raízes dele, tá? Então, pode fazer pela forma resolutiva, tá bom? Do mesmo jeito. Então, fica lambda igual menos b, então, menos 1, mais ou menos, raiz de b ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é 7. Então, é só aplicar a fórmula conhecidíssima de vocês. E aqui embaixo, 2 vezes menos 1. Esqueci o menos, tá? Tá valendo ali em cima, menos 1, tá? Então, fica lambda igual menos 1, mais ou menos 1, e aqui menos vezes menos, mais, vezes o 7, então, 28 mais o 1, então, que vai ficar 29. E aqui menos 2, tá? Então, aqui nós temos o cálculo das raízes. Ah, mas a raiz deu quebrado. Não tem problema, tá bom? Então, eu posso representar pelas raízes e poderia também colocar lambda menos 3 vezes este aqui. Também daria certo, tá? Bom, seguindo. Menos 1 mais ou menos. Opa, escrever lambda 1 igual. Menos 1 mais ou menos. Raiz de 29 não tem exato, né? Então, eu tenho que considerar só um sinal. Vou deixar já mais raiz de 29, como ele é primo. Sobre menos 2. Então, como é dividido por menos 2, eu deixo esse positivo e esse negativo, tá? Então, meu lambda 1, vou ter que fazer aqui em cima. Fica 1 menos raiz de 29 sobre 2, tá? E o lambda 2 menos 1, daí menos raiz de 29 dividido por menos 2, aí tudo vai ficar positivo. 1 mais raiz de 29 dividido por 2, tá bom? Então, como é que vai ficar na hora de escrever o polinômio de composição? Fica polinômio em função de lambda, lambda menos 3, porque a gente viu que o 3 era, né, uma raiz. E aí, eu vou multiplicar, então, por lambda menos aquela primeira lá, 1 menos raiz de 29 sobre 2, vezes ainda lambda menos 1 mais raiz de 29 sobre 2. Tá bom, gente? Então, é isso aqui que a gente pode escrever, tá? Ou também, né, lambda menos 3 vezes esse aqui. Também tem opções. Aí depende se a questão tem alternativas ou se ela só tá solicitando. Se for só a forma fatorada, assim então, com todas as raízes possíveis, certo?